Começar esta live, amado, orando, agradecendo a Deus pela tua vida, agradecendo a Deus pelo teu dia, aonde o Senhor Jesus vai falar conosco através de uma live bem rápida e objetiva. Então quero convidar você nesse momento, você que vai entrar, a orar. Então vamos iniciar essa live orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai Santo e Pai Querido, eu quero agradecer ao Senhor por este momento, aonde o Senhor Jesus, meu Deus, nos concedeu esta noite para estarmos aqui nesta live, para falar do Teu nome, que o Senhor venha se manifestar, que o Senhor Jesus venha dar força para esta pessoa que vai assistir essa live depois ou que está entrando agora aqui ao vivo, que o Senhor, meu Deus, venha ministrar o coração, a fé desta pessoa, deste homem, desta mulher, que a família dele, que a família dela venha a ser restaurada e restaurada pela Tua palavra, restaurado e restaurado pela fé que é um dom do Senhor. Então, Senhor, eu só quero agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Então, manifeste o Teu poder, para a glória do Deus Todo-Poderoso, para a glória do Senhor Espírito Santo, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero convidar você nesse momento a pegar a palavra de Deus. Você que pode na tua casa, pega a palavra de Deus comigo e abra comigo em Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Eu vou ser bem rápido e objetivo nesta live, mas não vou impedir do Espírito Santo falar com a tua vida. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 46, está escrito assim: Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Pai do Senhor Lani dos Santos, Deus abençoe, viu? Tua vida, tua família. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 46. Levantai-vos, partamos, eis que é chegada o que me trai. Boa noite, a paz, minha irmã. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai Santo e Pai Querido, Tua palavra será ministrada pelo homem, mas o homem não sabe, não entende nada, se do alto e do Senhor e a Tua vontade não for dada autoridade. Então que a minha vida venha a ser agora um altar, que o Senhor venha estar em cima ministrando, meu Deus, primeiramente a minha vida e falar com o Teu povo. Esta live, meu Deus, vai ficar aberta para o Teu povo e a pessoa que for assistir depois também venha a ser tocada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Mas vou procurar ser bem rápido e objetivo, né? Vamos lá. O Senhor Jesus, nós sabemos o quanto que Ele sofreu, quanto que o Senhor Jesus padeceu, até chegar no Gólgota, até chegar no Monte Calvário. E Jesus Cristo, quando Ele foi levado pelos homens, o Senhor sofreu uma agonia muito grande. Nós sabemos a história. Mas para nós entendermos um pouco essa história que está aqui em Mateus capítulo 26, no versículo 46, eu quero convidar você a ir comigo lá em Zacarias. Em Zacarias, no capítulo 11, no versículo 12, onde eu peço que você encarecidamente preste muita atenção nesta palavra, que vai ser rápida e objetiva, mas de um ensinamento muito poderoso. E que você venha prestar atenção no que Deus quer falar conosco. Então, em Zacarias, no capítulo 11, no versículo 12, lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 46, o Senhor Jesus está dizendo de traição. E aqui em Zacarias, cerca de 520 anos antes de Cristo, Zacarias está falando algo que vai acontecer depois de muitos anos. Então, Zacarias capítulo 11, no versículo 12, está escrito assim: E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o, e pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Então, olha só, Zacarias está profetizando acerca de um homem que vai ser traído, acerca de um homem que será vendido por 30 moedas de prata. Esta profecia, ela está ali cerca de 520 anos antes da vinda de Cristo.
O que eu quero dizer com isso, você que está nesta live assistindo ou você que vai entrar depois? Que a palavra de Deus, ela é uma profecia acerca da nossa vida. Então tudo que está dentro desta palavra, infalivelmente, cedo ou mais tarde, vai se cumprir. Os profetas do passado profetizaram várias situações acerca da vinda de Cristo. E uma dessas é aqui em Zacarias, 520 anos antes da vinda de Cristo na terra, do Messias, o ungido de Deus, ele já está profetizando que alguém venderá Jesus por 30 moedas de prata. E eu quero que você volte comigo no Novo Testamento. Eu quero que você volte comigo lá em Mateus, onde nós iniciamos, para que você venha entender acerca desta palavra. Primeiro ponto, a palavra de Deus, quando ela é proferida pelo homem de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Mateus capítulo 26, no versículo 45, está escrito assim, olha só. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, eis que é chegada o que me trai. Então Jesus Cristo, ele sabia que daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, um dos seus discípulos iria trair. Que um dos discípulos que andou com o Senhor Jesus, que viu os sinais, os prodígios, as maravilhas de Cristo na terra, este mesmo, não voltando mais o coração para as coisas de Deus, ele se propõe dentro do seu íntimo a trair Jesus. E hoje o tema desta mensagem que eu quero ministrar para a tua vida, aonde o Espírito Santo quer falar conosco, o tema é: você é o que você escolheu ser. Eu sou o que eu escolhi ser. Nós somos o que nós escolhermos sermos. Então, quando um dia escolhermos algo, não é por causa de A ou por causa de B. As nossas decisões não é tomada pelas pessoas. As nossas decisões, independentemente de estarmos certos ou errados, tem que ser exclusivamente tomada por mim, tomada por você. Nós não podemos transferir responsabilidades de algo que erramos ou de algo que decidimos pelo fato de achar que alguém nos manipulou. Até porque a palavra do Senhor nos ensina que nós temos a mente de Cristo. Se eu e você temos a mente do Senhor Jesus, se eu e você temos a mente de Cristo, isso quer dizer que isso não vai impedir de eu e você amanhã tropeçar ou cair ou errar. Mas uma coisa temos que ter em mente: nada pode manipular a nossa mente, nada pode manipular as nossas decisões, nada pode manipular o que eu quero e o que você quer da tua vida. Se um dia eu errar, se um dia você errar, se um dia erramos, nós temos que ter a convicção que os nossos erros veio da nossa própria vontade, das nossas próprias decisões. E eu quero hoje mostrar para você na palavra de Deus que o homem é aquilo que ele escolheu ser. A pessoa é aquilo que ela escolheu ser. A mulher é aquilo que ela escolhe ser. E é por isso que agora eu quero fazer você entender que na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus escolhe os 12 discípulos, ele não errou. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Marcos. Marcos no capítulo 3, no versículo 13, nós vamos ver isso. O Evangelho de Marcos no capítulo 3, no versículo 13, nós vamos ver bem o que o Senhor Jesus ele está fazendo na vida dos discípulos. Olha só, no versículo 13, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 13. Você que pode, acompanhe comigo, por favor. Olha só. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Então Jesus está no monte e chamou naquele momento os que ele queriam, ou seja, Jesus Cristo, pela vontade dele, pela vontade de Deus, ele agora está nomeando 12 homens. Vamos lá no versículo 14. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Olha só que interessante. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago,
aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então veja que Jesus, no meio dos 12 discípulos, ele escolheu pecadores, ele escolheu aquele que o vai negar, ele escolheu também aquele que vai trair. Eu faço uma pergunta para você que está assistindo nessa live ou que vai assistir depois. Jesus Cristo, ele errou quando escolheu os 12 discípulos? Será que o Senhor Jesus, ele está agindo pela sua emoção? Será que o Senhor Jesus Cristo, quando ele agora nomeia 12 discípulos para estar com ele, quando ele nomeia 12 discípulos, você acha que Jesus escolheu de qualquer maneira? É claro que não. Primeiro ponto, Jesus ele não erra. O Senhor Jesus ele não errou quando escolheu os 12 discípulos. A questão daquele que vai trair, a questão daquele que vai negar Jesus, não está relacionado a Cristo ter escolhido os discípulos. Está relacionado na vida que eles querem tomar para eles. Porque não é questão de sermos cristãos que nós vamos tomar decisões apenas certas na vida. Muitas decisões que nós vamos tomar, muitas situações nós vamos pecar, vamos errar, vamos até fazer alguém triste ou machucar alguém, mas temos que entender que tudo isso não foi ninguém que nos manipulou. Temos que ter a certeza e temos que ter o reconhecimento que muitas escolhas que fazemos, nós temos que reconhecer que também erramos em nossas escolhas, e que quando isso acontecer, não vamos colocar a culpa em A, não vamos colocar a culpa em B, não vamos colocar a culpa em Jesus Cristo, até porque Jesus Cristo, quando ele te formou no ventre da tua mãe, quando o Senhor Jesus ele olhou na terra e já tinha um propósito na tua vida, ele sabia que você ia errar, ele sabia que você ia pecar, ele sabia que você ia falhar, mas em momento nenhum ele te condena, em momento nenhum ele te acusou, em momento nenhum ele te desprezou. O que temos que fazer é, quando isso acontecer comigo ou acontecer com você, de reconhecermos os nossos erros, de reconhecermos as nossas falhas, saber o momento em que caímos, saber o momento em que erramos, e não continuar no erro, não continuar querendo colocar a culpa das nossas decisões falidas nas pessoas. E é isso que acontece, e é isso que acontece agora com Jesus. Jesus ele não está colocando o erro dele ter escolhido estes homens para ele mesmo, ou até mesmo para aqueles que erraram com ele. Ele chamou, ele não errou quando chamou, porque Jesus ele não erra, porque ele é Deus, mas a diferença está naquele que foi escolhido. E muitas vezes somos assim, agimos como Judas, traímos Jesus. Como assim, Diácono Harleandro, nós traímos Jesus? Traímos Jesus pelo nosso pensar, traímos Jesus pelas coisas que nos atraem, traímos Jesus pelas coisas que nos dá prazer. E em muitas situações, quando nós estamos arrebentados, quando nós depois vemos a consequência dos nossos erros, vamos querer colocar a culpa em A, vamos querer colocar a culpa em B, vamos até querer colocar a culpa em Jesus, mas Jesus não errou quando te escolheu. Jesus ele não errou quando apontou o dedo para você e diz assim: olha, você foi escolhido a dedo para ser usado por mim, pelo meu Espírito. Eu quero dizer para você, não vamos ser aqueles que vamos colocar a culpa quando erramos, vamos assumir, até porque o nosso advogado é Cristo, e ele sabe muito bem aonde chegamos, ele sabe aonde podemos ir, ele sabe até onde podemos prosseguir. E aqui está a resposta talvez à tua oração. Não fique você se julgando, não fique você achando que Jesus ele não é com você. Você pode até ter errado, nós podemos até por um momento trair Jesus, mas nós temos que entender que os nossos erros vai ter consequências sim, mas que também essas consequências venham ser para que nós viemos abrir os olhos e que nós não viemos mais errar contra o Senhor Jesus, porque os nossos erros, assim como nós acertamos, e quando nós acertamos vem o alívio da nossa alma de que está dando tudo certo, a mesma forma é de quando erramos com Deus, nós temos que reconhecer que não foi culpa de ninguém, que foi culpa das nossas ações, foi culpa das nossas decisões. E olha só que interessante, Jesus ele já sabia que Judas ia traí-lo, mas mesmo assim ele não excluiu Judas de ser um dos seus 12 discípulos. Ele não excluiu Judas quando ele escolheu os seus 12 discípulos inicialmente para curar,
para expulsar demônios, para curar enfermidades. Mas Judas, dentro do seu coração, ele queria ser algo. Judas teve uma decisão na sua vida que vai mudar a sua história. Quando Jesus ele chama os 12 discípulos, todos os 12 discípulos, eles viram sinais, eles viram prodígios, eles viram maravilhas, eles viram o leproso sendo curado, eles viram os mortos ressuscitando, eles viram Jesus curando as piores doenças daquele tempo, eles viram os demônios caindo, os demônios saindo das pessoas, pessoas sendo libertas, ou seja, era algo maravilhoso que todos aqueles homens estavam vendo em Israel. Mas cada um tinha a sua particularidade, cada um tinha dentro de si mesmo o seu eu, a sua personalidade, cada um tinha dentro de si mesmo os seus afazeres com Deus. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que ninguém muda ninguém, meu amado, que ninguém muda ninguém, meu amado. Eu quero dizer que dentro de nós temos dentro de nós as nossas próprias escolhas, as nossas próprias decisões com Deus, e muitas situações, as decisões que tomamos é porque nós não vigiamos, porque nós escolhemos tomar tal decisão, e quando nós escolhemos tomar tal decisão, o que acontece? Nós temos ou a decisão certa e que vai vir uma consequência certa, ou a decisão errada. E essa decisão errada muitas vezes não é a pessoa que nos instruiu a fazer. Nós temos que ter a nossa personalidade. E aqui eu já quero ministrar com a tua vida. Não coloque decisões que você tomou, não coloque decisões que você acertou, não coloque decisões que você errou na conta de ninguém. Quer ver um exemplo? A pessoa ela diz assim: eu usei a droga porque alguém me ofereceu. Mentira. Usou a droga porque foi mente fraca. Usou a primeira vez a cocaína, a maconha, o lança-perfume. Usou ali naquele momento porque foi mente fraca, porque ninguém colocou revólver na cabeça de ninguém. A pessoa fala assim: olha, eu virei garota de programa porque fui induzida às minhas amigas. Me desculpa, ninguém vira garota de programa e ninguém se deita com homens que não conhece porque foi induzida ou porque foi induzido. Deita porque foi mente fraca, e lá na frente quando cair, lá na frente quando errar, não coloque culpa em pessoas, até porque você quis andar com essas pessoas. Até porque a pessoa que decidiu ter esses tipos de amizades, ela decidiu andar com essas amizades. Ela quis ter uma vida fácil. Então não coloque responsabilidades que é sua na mente, na cabeça e nas costas de pessoas que pode até por um momento ter até te dado um conselho. Olha, vamos, que é legal, mas você tem que ter a sua personalidade e você lá na frente vai escolher o que você é você na frente que vai escolher o que você quer ser. E o tema desta mensagem hoje é esta, eu te repito mais uma vez: nós somos o que decidimos ser. Eu escolho aquilo que eu quero ser. As minhas decisões que eu tomar, independentemente de serem certas, independentemente de serem erradas, nós não podemos colocar na conta de pessoas, ou é sim ou é não. O que fez hoje você não virar talvez uma prostituta, ou um garoto de programa, ou um viciado em jogatina, ou um viciado em drogas, é porque você teve uma base familiar, ou muitas vezes não teve, mas o mais importante é que você teve na sua convicção aquilo que era bom e aquilo que era ruim. Cada um ande de acordo com o caminho que se deve andar, que acha que deve andar. Se você escolher um caminho que se deve andar, um caminho tranquilo, um caminho aonde o Senhor conduzirá, pode ter certeza, pode vir alguns espinhos, mas você vai ver que o Senhor Jesus, ele sempre vai ser com você. Mas lá na frente, você que decidiu tomar este caminho. Mas se você hoje decidir um caminho mais fácil para você, um caminho onde parece ser tudo mil maravilhas, não venha depois querer colocar a culpa em Deus ou colocar a culpa em alguém. Você é o que você escolheu ser. Eu sou o que eu escolhi ser. Nós somos o que escolhemos sermos.
Jesus, ele sabia que Judas ia trair. Jesus, ele sabia que Pedro ia negar. Mas a decisão não estava em quem escolheu, estava em quem foi escolhido. Quando Judas agora tira o coração da presença de Deus, ele resolve bolar um plano. E qual era o plano que Judas ele resolveu fazer? Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 26. Vamos lá. Mateus no capítulo 26. Quero que você entenda bem essa mensagem. Uma mensagem rápida, objetiva. Eu prometo que já estou terminando a mensagem. Mateus, no capítulo 26, no versículo 14. Olha só, o discípulo de Cristo, olha a decisão que ele está tomando agora dentro do seu coração. Mateus capítulo 26, no versículo 14. Está escrito assim, olha só. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: "Que me quereis dar? E eu vos entregarei." Judas está dizendo assim: olha, quem vocês querem que eu entregue para vocês? Que eu vou lá e vou entregar essa pessoa para vocês. Porque Judas ele já sabia que o plano daqueles homens era prender e matar Jesus. E disse no versículo 15: e disse: "Quem me queres dar? E vou lhe entregarei." E eles lhe passaram 30 moedas de prata. Opa! Onde é que nós lemos lá em Zacarias, no capítulo 11, no versículo 12? O profeta Zacarias, 520 anos antes da vinda de Cristo, ele está profetizando acerca da traição que haverá sobre Jesus. E que essa traição custará 30 moedas de prata. Se cumpriu 520 anos depois esta palavra, que está aqui em Mateus, no capítulo 26, no versículo 15. E no versículo 15 está escrito assim: e disse: "Que me quereis dar? E eu vos lhe entregarei." E eles lhe passaram 30 moedas de prata. Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Eu quero que você faça uma matemática, um raciocínio rápido comigo, né? A nossa maior moeda hoje aqui, na nossa nacionalidade brasileira, é a de R$1. Então digamos que nos dias de hoje Jesus seria vendido por 30 moedas de R$1, ou seja, por R$30. O que isso quer dizer? Isso é dinheiro, naquele tempo era dinheiro para escravo. Jesus Cristo foi vendido por um preço de escravo, tá entendendo? Por que Jesus Cristo ele foi vendido por preço de escravo? Eu quero que você entenda. Muitas pessoas não entendem, mas parece que a palavra está condenando Judas e que Judas já estava decidido pela palavra em trair Jesus. Não. A palavra do Senhor ela é uma palavra que a profecia será cumprida. Mas a palavra não fala em quem será cumprida a não ser em Jesus. Porque Jesus ele é a palavra a ser cumprida. Porque Jesus Cristo ele é a palavra. Então, quando a palavra de Deus aberta, quando a palavra de Deus estudada, quando a palavra de Deus entendida, nós sabemos que Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse, ele é a palavra, é o verbo que veio na terra para dar a salvação para o homem, para a humanidade. Só que quando se refere em outras profecias, como por exemplo a de Zacarias, quando diz que um homem trairia por 30 moedas Jesus de prata, não está dizendo que era Judas. Poderia ter sido Bartolomeu, poderia ter sido Pedro, poderia ter sido Tadeu, poderia ter sido João, poderia ter sido Tiago, poderia ter sido Mateus, poderia ter sido qualquer outro discípulo. Mas por que foi justamente Judas o traidor? Porque se reflete ao tema desta mensagem. Eu e você seremos... Nós seremos aquilo que escolhemos ser. Judas escolheu ser o traidor. Não foi Pedro que escolheu ser traidor. E não está na palavra que teria que ser Judas. Judas poderia ser o exemplo desta palavra.
Mas Judas não foi isento da palavra de ser um traidor. Por quê? Porque a palavra o condenou. O profeta Zacarias está dizendo assim: olha, Judas irá trair Jesus daqui a 520 anos. Não, ele só está liberando a palavra, que vai ser cumprida justamente na vida de quem? Na vida de Judas. Por que foi cumprida na vida de Judas? Porque Judas escolheu ser um traidor. Então eu e você, nós hoje chegamos até aqui, e daqui a um tempo nós vamos ver quem somos pelas nossas decisões. Eu e você escolhemos ser aquilo que queremos ser. Então eu e você temos que entender uma coisa: o que eu quero ser? O que você que está assistindo quer ser, mulher? O que você que está assistindo, homem, quer ser? Você vai ser o que você decidiu ser. Judas decidiu ser um traidor. E coincidentemente, como a palavra tem que ser cumprida, caiu justamente sobre a vida de Judas, porque a palavra está sendo cumprida 520 anos antes de Cristo, de que um homem o venderia e trairia Jesus por 30 moedas de prata. E como Judas decidiu no seu coração ser um traidor, a palavra veio de encontro. Está entendendo? A palavra, ela veio de encontro com o quê? A palavra veio de encontro com a decisão de Judas. Eu e você vamos ser o que nós decidimos ser. A decisão é minha. A decisão é tua. Estou aqui pregando a palavra de Deus. A decisão de escolher o que você quer não vem de pessoas. Me desculpe. Quer que eu dê outro exemplo? O teu casamento hoje. A mulher hoje apanha do marido. A mulher hoje sofre do marido. Mas quantas vezes a mãe e o pai disse para aquela jovem: não casa com este homem. Não case com este homem, porque ele não é coisa boa para você. Mas a decisão dela foi de casar. E hoje, todo dia é uma surra. Parece mulher de malandro. Tem que viver apanhando. E muitas vezes, ela nem fez nada. Mas a agressividade do marido que ela escolheu vai fazer futuramente ela colocar a culpa em quem? Em quem? Em Deus? Ou no pai? Ou na mãe? Ou no irmão que não vai lá, ou numa irmã que não vai lá. Ou seja, ela quer transferir uma responsabilidade que é dela para uma pessoa que não decidiu por ela. E o que eu quero dizer com esta mensagem? Eu e você, repito, nós vamos ser, lá na frente, aquilo que escolhemos ser hoje. E você? O que você decide ser hoje? Você decide ser quem? Você decide ser o quê? O que nós decidimos ser com Deus. Até porque servir a Deus é questão de escolha. Ir para o inferno não é mandamento. Ir para o inferno é questão de escolhas. Ir para o céu não é mandamento. Ir para o céu é questão de escolhas. Quando o Senhor Deus, Ele fez os 10 mandamentos, Ele criou os 10 mandamentos, não está lá no mandamento que eu tenho que ir para o inferno, não que eu tenho que ir para o céu. Mas a palavra me garante que a minha decisão, futuramente, vai escolher aonde eu vou estar. E é assim que eu quero ministrar para você hoje. Não tome decisões pela cabeça dos outros. Eu vou falar por mim. Dificilmente eu vou na cabeça de alguém. Dificilmente eu tomo decisões porque alguém falou. Dificilmente eu vou tomar na minha vida decisões aonde pessoas querem que eu faça algo, aonde pessoas querem que eu seja assim. Já aconteceu sim, claro. Quem é que de nós nunca tomamos uma decisão por embalo de alguém ou por uma situação no calor da emoção? Sim. Mas nós temos que aprender uma coisa. A nossa vida, 90%, 95%, tem que ser tomada por decisões nossas. Porque se lá na frente errarmos, não vamos colocar culpa em ninguém. Ou se acertarmos também, não vamos colocar culpa em ninguém. Nós temos que ter esse entendimento. E olha só, a palavra foi cumprida agora sobre a vida de Judas.
Mas não é porque a palavra queria que fosse Judas. Alguém tinha que ser o traidor. E quem é que decidiu ser um traidor? Exatamente, Judas. Judas decidiu ser o traidor. E olha só, capítulo 26, no versículo 20, está escrito assim. Olha só, no versículo 20. Versículo 26, 20, está escrito assim, olha só. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Jesus está dizendo que um daqueles discípulos vai trair ele. E no versículo 21, e quando eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por a um dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca daquele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que este homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, que o traíra, disse: porventura sou eu, mestre? Sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Está vendo que a escolha da traição não está na profecia que foi liberada sobre a palavra, sobre a vida de alguém, que teria que ser concluída? Está sobre a vida de Judas. Porque no seu coração, Judas já tinha decidido trair Jesus há muito tempo. Há muito tempo. E aqui ele já está aqui, ó, com as moedas nas mãos. Ele já está com as moedas nas mãos, porque traiu Jesus. E Jesus está dizendo assim: olha, aquele que botou a mão comigo no pão é aquele que vai me trair. E olha só, e ele disse assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão e o abençoou e o partiu, e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, o deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então Judas tomou uma decisão de trair Jesus. Muitas vezes a palavra de Deus, ela diz algo sobre a mim, sobre você, sobre o meu respeito e sobre o teu respeito. A palavra do Senhor nos fala que somos mais que vencedores. Mas por que muitas vezes nós não somos vencedores? A profecia desta palavra vai cair sobre alguém que realmente quer ser um vencedor. A palavra de Deus não vai cair sobre uma pessoa que não quer ser vencedor. A palavra de Deus muitas vezes vai dizer assim: que nós fomos escolhidos, eleitos, chamados, e não somos mais servos, mas sim somos amigos de Deus. E por que muitas vezes nós não se sentimos amigos de Deus? Pelo contrário, se sentimos como Judas, traidores do Filho de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos tomando a decisão de trair Jesus. Então é simples. A palavra de Deus, ela não tem muito rodeio, não tem muito mimimi. A palavra de Deus é simples, rápida, objetiva e eficaz. Ou é sim ou é não. Não é isso que nós aprendemos na palavra? Ou é sim, sim, ou é não. Ou é não. O que passar disso é procedência maligna. E nós muitas vezes estamos encurvados da palavra, estamos fora da direção da palavra. Porque se a palavra fala que somos isso, nós temos que viver isso. Mas por que não vivemos? Porque nossas decisões fazem com que a palavra e a profecia que foi lançada deste livro para a nossa vida, ela vá sobre outra pessoa que está querendo ser aquilo que a palavra do Senhor quer que ela seja, está entendendo? Então é isso que funciona. É isso que nós temos que entender na palavra. É isso que temos que entender. E olha só, no capítulo 26, no versículo 47 está escrito assim. Já vou encerrar a mensagem. No capítulo 26 de Mateus, no versículo 47: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo que hei beijar, esse é o que vocês podem prender. E logo aproximando-se dele, Jesus disse: eu te saldo, Rabi. E beijou Jesus. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então se aproximaram-se ele, lançaram mão de Jesus e o prenderam.
Jesus Cristo agora está no Getsemane. Judas agora, quando Jesus ele profere a palavra dizendo que um daqueles que molhassem um pão com ele ou pegasse no pão ou trairia, o que me chama a atenção é que Jesus Cristo está na mesa com os 12 discípulos e está servindo a última ceia aos discípulos. E quando os discípulos eles escutam de que Jesus diz que um daqueles que estavam ali à mesa com ele iria traí-lo, muitos começaram a perguntar para o Senhor Jesus: Senhor, sou eu? Não, Senhor, sou eu? E ele vai dizer assim: não, eu não estou dizendo quem é. A palavra não está citando nomes. Porém, aquele que pegar o pão comigo e molhar é aquele que vai me trair. Interessante que Judas estava lá. E por que em seguida Judas fez? Porque Judas está fazendo algo que muitas vezes eu faço e você faz. Estamos despercebidos com a palavra que Jesus lança. Está entendendo? Nós estamos paralisados com a palavra que o Senhor Jesus ele profere. Por que só Judas que pegou o pão junto com Jesus? E Jesus tinha acabado de lhe dizer assim: aquele que pegar o pão comigo, este é o que há de me trair. Por que Pedro não fez isso? Porque Pedro estava atento à palavra. Bartolomeu estava atento à palavra. Tiago, João estava atento à palavra. E Judas estava distraído. Porque dentro do seu coração, a intenção de Judas não era mais andar com Jesus. Está entendendo? Há muito tempo atrás, Judas já tinha decidido no seu íntimo, no seu ego, atrair Jesus. E quando Jesus ele agora profere a palavra, se Judas estivesse em arrependimento e estivesse atento à palavra do Senhor Jesus, ele teria pensado assim: opa, eu não vou molhar o pão, eu não vou pegar o pão com Jesus, porque se eu pegar ele está dizendo que este é eu que vou trair. E eu não vou. Sabe por que ele fez isso? Porque ele não estava atento à palavra de Jesus. E hoje nós estamos dentro da casa do Senhor como uma religiosidade. Não estamos nem aí para a palavra. A palavra é proferida, mas nós estamos nem aí para a palavra. Nós não acreditamos mais na palavra. Quando eu falo nós, eu falo globalizando, né? As pessoas não estão mais aí atentos para a voz e para a palavra do Senhor Jesus. E uma pessoa que não está mais atento à palavra do Senhor Jesus, ela é um Judas dessa geração. Ela está dentro da igreja, andando com Jesus, tomando a Santa Ceia do Senhor Jesus, mas está distraído. E uma pessoa que é distraído, ela tem tudo para negar o nome de Jesus. Está entendendo? Uma pessoa que anda distraída, ela tem tudo para trair Jesus. Está entendendo? Uma pessoa que anda distraído ou distraída, ela tem tudo para escolher e ser aquilo que futuramente ela escolheu para a vida dela. O quê? Uma pessoa distraída. Uma pessoa que vai tropeçar nos seus próprios caminhos. Está entendendo? Esta é a mensagem de Deus hoje para a tua vida. Esta é a mensagem do Senhor para a tua vida. Mensagem esta qual? Que os profetas do Antigo Testamento profetizaram acerca disso. E aconteceu. Quantos profetas de Deus estão dizendo neste tempo que Jesus está voltando? Mas existem pessoas distraídas que não acreditam mais. Quantos profetas que profetizaram acerca de Jesus no Velho Testamento já está se cumprindo hoje? E posso dizer, já se cumpriu, há muitas coisas já foram cumpridas. Mas muitos não estão nem aí. Quanto mais hoje. Você acha que a palavra de Deus mudou? Você acha que a palavra do Senhor mudou? Não. Os mesmos profetas que o Senhor usou naquele tempo para profetizar e que se cumpriu quando Jesus estava cerca na terra, pregando a palavra, é a mesma palavra que hoje Jesus está usando alguns profetas. Que Jesus está usando alguns profetas para se cumprir a palavra. E é claro que eu não estou dizendo que os profetas de hoje talvez não tenham o mesmo gabarito dos profetas de antigamente.
Mas Jesus, ele está usando ainda pessoas nesta terra, e você com certeza deve conhecer um profeta que Deus usa muito. Então fique atento à palavra que sai da boca deste homem. Não porque ele é homem, porque ele pode falar coisas dele mesmo, assim como eu aqui muitas vezes posso falar coisas de mim que eu acho, né? E aí você vai tomar suas decisões e as suas conclusões. Você que tem que ter o produto final nas tuas mãos. Se o que quem está pregando está falando algo que condiz com a palavra ou não. Mas se você está sentindo que o que está sendo ministrado pelo homem condiz com a palavra, então tome posse, porque não é o homem falando, é o Espírito Santo usando a vida de um homem. Pecador, fraco, inútil, muitas vezes traidor, muitas vezes negando Jesus, muitas vezes traindo, caindo. Mas Jesus, pela misericórdia dele, ele usa pessoas como eu, pessoas como você. Quantas pessoas você já levou para a presença de Cristo? E não é porque você tem uma palavra linda, não é porque da tua palavra, da tua voz saem palavras doces, é porque o Espírito Santo usou você naquele momento, e mesmo você errando, caindo, o Senhor te usou. Mesmo eu errando e caindo, o Senhor Jesus me usou. Mesmo Zacarias errando e caindo, Jesus usou Zacarias. Mesmo vários profetas falando a palavra errado, sendo caindo, mas desusando, o Senhor usa, porque o Senhor é Deus, ele usa quem ele quer. O Senhor, ele não fica com um protocolo de quem ele vai usar, mas ele usa pela misericórdia dele. Mas não é porque o homem está sendo usado que o homem quer dizer que ele vai ser salvo. Não é porque o homem prega bonito que ele vai ser salvo. Não é porque o homem louva bem que ele vai ser salvo. Não é porque o homem tem uma sabedoria natural que ele vai ser salvo. Não, o que vai fazer eu e você sermos salvos é se nós ficarmos atentos à palavra. Você vê que Pedro foi salvo mesmo negando, porque estava atento à palavra. E os outros 11 discípulos foram salvos, porque estavam atentos à palavra. E Judas? Judas não foi salvo, por quê? Não está atento à palavra. Então Judas escolheu, Judas foi o que ele quis ser. E esta é a mensagem de hoje, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu e você seremos aquilo que escolhemos ser. Não vamos colocar culpa em ninguém. Não vamos colocar culpa em A ou em B pelos nossos erros. Se hoje, infelizmente, você conhece uma pessoa que é viciada ou viciada na jogatina, nas drogas, na bebida, pode ter certeza, não foi ninguém que levou ela. É porque aquela pessoa, infelizmente, ela decidiu o caminho dela. E anos se passaram e vê hoje a situação dessa pessoa. Quer sair e não consegue. Então as minhas decisões não podem estar nas mãos de pessoas. Sirva a Deus do seu jeito, desde que você esteja baseado dentro da palavra. Mas não sirva a Deus porque o homem quer que você seja assim. Você não é protocolado a servir a Deus. Você é espontâneo, sabe? Você não é um robô que você tem que servir a Deus assim. Você é a ovelha de Cristo e o Espírito Santo te ministrará. Porém, cuidado, para mim e para você, não ficar sem ouvir e que nós não ficarmos fora e desatentos da palavra de Deus. Nós temos que estar atentos à palavra que sai da boca de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Essa foi a palavra de hoje, amados. E eu quero aqui orar. Vai embora não. Não vai embora sem receber a oração não. Vamos orar aqui para que o Espírito Santo venha nos dar esse entendimento, para que o Espírito Santo venha falar conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tua palavra foi ministrada. Eu quero agradecer, meu Deus, porque muitas vezes eu estava como Judas, te traindo, te negando. Eu estava como Judas, meu Deus, naquela comodidade. Muitas vezes em algumas situações desatento à tua palavra. E eu acredito que não só eu, mas muitas pessoas estavam assim ou estão assim. Mas abre o nosso entendimento. Meu Deus, abre a nossa intelectualidade. Meu Deus, que o Senhor venha ministrar o nosso coração. E que quando formos fazer coisa errada, o Senhor venha bradar e dizer assim: olha, a minha palavra está dizendo isso, não faça. Olha, a minha palavra está dizendo aquilo, não faça. Que nós venhamos enxergar isso.
Tanto eu quanto esta pessoa que está aqui ouvindo assistindo esta live e que vai assistir depois. Ministra, meu Deus. Nós seremos aquilo que nós escolhermos ser. Judas escolheu ser um traidor. E a consequência disso foi o inferno. A consequência disso foi sua própria morte, ele mesmo tirando a sua própria vida. E a nossa consequência, meu Deus, que não venha a ser uma consequência triste, mas que nós venhamos entender tua palavra, ouvir tua palavra e que o Senhor venha ministrar a nossa vida. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus, a pessoa que está aqui, que ela venha ser curada. Meu Deus, que ela venha ser curada desse Covid maldito. Esses sintomas de Covid-19 agora venha desaparecer em nome de Jesus. Que essa dor de cabeça constante, quando esta mulher fica de TPM, meu Deus, que ela não aguenta nem levantar. Tem que ficar tomando Doril, tem que ficar tomando Dorflex, tem que ficar se dopando de tanto remédio, meu Deus, porque a enxaqueca é muito forte quando está naqueles dias. Eu repreendo, meu Deus, em nome de Jesus, e profetizo a cura, a libertação, a salvação, a restauração. A dor, meu Deus, na coluna, é um peso aqui no ombro, meu Deus. É um peso que parece que tem alguém montado. Sai das costas agora, demônio. Sai das costas agora, Satanás. Sai da cabeça, parece que tem um grife apertando a cabeça. Sai da cabeça agora, eu te repreendo em nome de Jesus. Todo sintoma, falta de paladar, falta de gosto na boca, falta de cheiro, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Ser curado agora, você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Todo mal que venha cair por terra e que você venha ser curado e curada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero só dar um recado antes de encerrarmos. Eu tenho um canal no YouTube chamado Arleandro Pereira, tá? Aqui no Facebook é Arleandro Oliveira, porque eu não consigo pôr Pereira aqui porque já tem outros nomes. Mas aqui no Facebook é Arleandro Oliveira. Lá no YouTube é Arleandro Pereira. E por que eu estou dizendo isso? Porque amanhã eu vou fazer uma live no YouTube, a primeira live que eu vou fazer no YouTube, no meu canal. E eu quero convidar você a participar, né? E provavelmente esta live ela vai ser às 15 horas. Então às 3 horas da tarde, eu convido você amanhã a entrar no meu canal no YouTube, Arleandro Pereira. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não ficar sem os vídeos, né? Então amanhã às 3 horas da tarde eu vou fazer uma live no YouTube, tá bom? O meu canal no YouTube é Arleandro Pereira. Que Deus abençoe a tua vida, tá bom? Fique na paz, fique na bênção. Obrigado por estar aqui. Obrigado por você que entrou, por você que saiu. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Vamos ficar atento à palavra. Então amanhã, às 3 horas da tarde, convido você a estar ao vivo comigo lá no YouTube, no meu canal, Arleandro Pereira. Se inscreva no canal, porque amanhã, quando for às 3 horas da tarde, estaremos ao vivo lá, fazendo uma live no YouTube. Arleandro Pereira. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz, fique na bênção. Que Deus abençoe a todos e obrigado. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.